Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Lívia, eu sou bolsista do PET, o Programa de Educação Tutorial de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, e este é mais um episódio da nossa série de podcasts preparativos para a prova escrita do mestrado em Antropologia da UFC. Nesse episódio, nós vamos tratar sobre o capítulo Negros, Sujeição Política, que está inserido no livro Negros Estrangeiros, os Escravos Libertos e Sua Volta à África, da antropóloga Manuela Carneiro da Cunha. Atenção! Os outros capítulos serão abordados nos episódios posteriores, então fique de olho. Para iniciar nossa conversa, a gente precisa entender que a ideia central desse capítulo é mostrar como, mesmo após a conquista das suas alforrias, os libertos ainda estavam sujeitos a inúmeros tipos de dominação, inclusive a partir de mecanismos oficiais estipulados pela lei. E é sobre isso que vamos discorrer durante esse episódio. Primeiro de tudo, é importante também levar em consideração que existiam perspectivas e visões sobre a escravidão e a autora inicia com a introdução sobre essas perspectivas, especialmente tensionando o fato de que muitas pessoas, existe uma corrente de visão generalizada de que, na realidade, a escravidão ela poderia ser mais benevolente, por assim dizer, de acordo com o número de alforrias que ela poderia dar para os seus libertos. Então, existe uma comparação muito latente com os Estados Unidos que as pessoas faziam com o Brasil, querendo provar a tese de que, na realidade, existia uma maior brandura na escravidão brasileira e que o que evidenciava isso era o maior número de alforrias, né? Existia essa comparação. Então, existia muito essa visão, muito essa perspectiva maniqueísta da escravidão branda, da escravidão mais difícil, mais, conflitante, do bom, do ruim. Só que a perspectiva aqui da antropóloga é justamente entender a escravidão como uma forma de trabalho. E não é porque ela foi abolida, não é porque aquelas pessoas elas deixaram de trabalhar, de estar atuando enquanto escravos, que de fato tudo mudou, de que fato as mudanças ocorreram de uma forma estrutural. Porque a gente sabe que isso não aconteceu. Isso vai ser mostrado de uma forma bem detalhada durante o livro. Inclusive, a autora também propõe uma alternativa a essa visão do bom, do ruim, uma visão mesmo para a gente entender a escravidão enquanto um sistema, né? Ela traz as teorias do Gorender e do Finlay, justamente tentando entender que não é simplesmente uma sociedade onde há escravos, mas é sim aquela sociedade onde os escravos desempenham os trabalhos essenciais centrais ao sistema econômico. Ou seja, uma sociedade escravocrata não é só aquela onde há escravos, mas onde eles desempenham os trabalhos essenciais. Então aqui a gente já começa propondo uma reflexão, especialmente em relação ao fato de que, quando essa escravidão ela acaba, em quais postos de trabalho essas pessoas vão estar ocupando? Onde é que elas vão estar dentro do sistema econômico? Como é que vai acontecer essa transição? Então esse capítulo aqui, ele pincela um pouco também essas temáticas para a gente fazer essa reflexão. Mas dando continuidade em relação a essa questão sobre a alforria, é importante levar em consideração que algumas pessoas, alguns pensadores, eles tinham teses tentando explicar um pouquinho sobre por que o número de alforrias do Brasil era maior. E aqui a gente vai passar rapidamente sobre duas delas. A primeira é de Mervyn Harris. E ele acreditava que, mesmo que existisse essa tradição e ideologia escravocrata no Brasil, nós estamos falando do século XIX e do desenvolvimento mais aprimorado do capitalismo. O capitalismo está, de fato, se alargando, né, pelo mundo. Então, ele questiona de que modo essa tradição escravocrata não poderia ser superada pela mentalidade de lucro que era muito vigente, que era muito, de fato, sintomática daquela época. Então, essa ideia de racionalidade, ela estava perpassando as pessoas, perpassando os senhores de escravos, e pelo fato de não terem tantos brancos pobres, diferentemente do sul dos Estados Unidos, o Brasil precisaria de uma camada intermediária que realizasse os trabalhos que os brancos desdenhavam e que negros não podiam ocupar. Então, essa tentativa era justamente feita a partir de preencher esses postos de trabalho por mestiços livres e libertos.
Então, essa é a tese do Marvin Harris, né? Ele leva em consideração a dinâmica do sistema para tentar compreender o porquê do número de alforrias no Brasil ter sido mais alto. Já o Degler, ele tem uma tese parecida, só que ele atribui outros significados. Porque, vamos lá, ele mesmo fala: apenas os escravos eram temidos no Brasil, o homem negro não era. Então ele tinha uma ideia de que as instituições elas temiam insurreições escravas, mas não necessariamente do homem negro. De modo que nada restringia que os brasileiros eles de fato concedessem essas alforrias. E além disso, dá-se o peso da miscigenação, que seria um argumento de que a gente poderia diluir essa linha divisória entre brancos e pretos, especialmente pela figura do mulato, que é a nomenclatura que a autora utiliza como essa união entre etnias. E justamente por essa união, a gente vai conseguir criar essa categoria intermediária. Então, em síntese aqui do pensamento dele, para a gente conseguir simplificar, a tendência de se alforriar negro se atribui ao reconhecimento de um lugar especial para os mestiços e também pela simples necessidade de mão de obra, que é a tese principal do Marvin Harris. No caso do Degler, ele leva em consideração que os escravos eles eram temidos, o homem negro não era. E ainda mais existia essa categoria que abrandava essas diferenças, que era a partir da miscigenação. Então existia um reconhecimento de um lugar especial para esses mestiços. Mas a autora, ela vai justamente questionar essas perspectivas, essas visões, e vai evidenciar, na realidade, certos tensionamentos em relação a isso, explicando que, na realidade, primeiro de tudo, não houve essa equiparação legal de libertos e livres, como a alforria ela pode acabar enganando, como esse mecanismo pode acabar enganando pra gente, que existe essa equiparação. Segundo, não houve ausência de competição pelos pequenos trabalhos que os brancos desdenharam exercer, né, que foi uma tese parecida com a do Marvin Harris. E por último, houve sim um medo muito palatável do negro liberto, e não só do escravo, também era uma figura que exercia de certas especificidades, de certas categorias dentro do imaginário popular, especialmente da grande elite. Então, justamente o que a autora vai tentar tensionar aqui são se essas coisas realmente aconteceram ou não aconteceram, e ela vai trazer inúmeras explanações sobre essa temática. Dando continuidade ao nosso texto, nós temos nossa primeira seção, que ela fala sobre restrições legais aos libertos, segurança e mão de obra. E aqui nós iremos entender alguns exemplos que evidenciam de fato a diferença de tratamento entre os libertos e os livres, bem como a forma pela qual a legislação os tratava, dando um enquadro na área da segurança e na área da mão de obra. Então, para início de conversa, existiam de fato códigos de distinção entre os ex-escravos e os nascidos livres. E a ideia geral que permeava a cabeça das pessoas, digamos assim, principalmente quem enxergava de fora, é que os códigos ibéricos, na realidade, eles não distinguiam entre o ex-escravo e o cidadão. E a base para esse pensamento pode ser utilizada, inclusive, a própria Constituição de 1824, que diz que não se pode distinguir entre o liberto e o nascido livre, mas, contraditoriamente, o liberto sofria uma série de restrições ao seu direito de cidadania. Ou seja, formalmente não se pode distinguir entre o liberto e o nascido livre, mas, de fato, isso acontecia. Nós temos, inclusive, alguns exemplos de restrições a essa população que ganhou a sua alforria. A primeira dela é a limitação sobre o acesso ao voto em cargos que era proporcional aos rendimentos. Ou seja, para você conseguir votar, você precisava ter certos rendimentos, e a gente sabe que para um liberto que não está ainda ressocializado, isso era praticamente impossível. Então essa era uma limitação direta ou indireta, mas existia. Além disso, o liberto brasileiro O liberto brasileiro apenas poderia votar nas eleições primárias. Continuidade aqui ao nosso capítulo, a gente vai falar agora um pouquinho sobre as restrições legais que foram dadas aos libertos, para começar a entender melhor, de fato, como é que ocorreu essa distinção, como é que existia essa diferença de tratamento dentro da própria Constituição, da própria aplicação, na realidade, né, das leis, e de como existia uma preocupação muito forte com a segurança e com a mão de obra, e como isso afetava os libertos. Vamos entender.
Primeiro, a gente precisa pontuar aqui que existia uma ideia geral, que ela era muito permeada na mentalidade das pessoas, de que os códigos ibéricos, eles não distinguiam entre o ex-escravo e o cidadão, né? Aquela ideia de que, na realidade, todos são iguais perante a Constituição nesse sentido. E a base, inclusive, para esse pensamento pode ser, como eu citei anteriormente, a própria Constituição de 1824. A gente tem também um alvará de 1773. E o resumo da ópera seria de dizer que, na realidade, não se pode distinguir entre o liberto e o nascido livre. Formalmente é isso. Mas, contraditoriamente, o liberto ele sofreu uma série de restrições ao seu direito de cidadania. E aqui eu vou pontuar alguns que a autora trouxe pra gente. Primeiro, a limitação em relação ao acesso ao voto, porque esse voto ele era proporcional aos rendimentos, e a gente sabe que uma população que não passou por nenhum processo de ressocialização tinha muita dificuldade de acumular riqueza, né, de acumular de fato esses rendimentos, que inclusive eram rendimentos altíssimos. Além disso, o liberto brasileiro, ele só poderia votar nas eleições primárias, então não lhe cabia eleger deputados, senadores, regentes. Eles também sofriam uma série de restrições no âmbito providencial. Na Bahia, por exemplo, em 1842, eles foram obrigados a pagar uma taxa providencial. Na Paraíba, em 1845, existia um certo regulamento policial que ele se aplicava de forma indistinta aos escravos e aos libertos, de modo que para a polícia não precisar ter que verificar se aquele liberto, enfim, ele tinha ou não a alforria, se ele tinha a condição de livre ou de escravo, simplesmente ele classificava qualquer preto, né, como um escravo. Um preto, a menos que se prove o contrário, é um escravo. Então essa é uma ideia que inclusive a gente vai ver melhor adiante, mas era inclusive uma ideia aplicada por esses mecanismos de segurança para não precisar verificar essa condição. E aí, a gente viu algumas limitações, mas agora indo especificamente para a parte da segurança da mão de obra, porque eram duas considerações que eram muito fortes dentro da legislação que era feita sobre os libertos. E já enquadrando para vocês uma temática que vai ser muito importante na discussão desse capítulo, é que existia de fato uma preocupação muito forte com a mão de obra. E por que existia essa preocupação? Existia uma tentativa de fixar os libertos nas zonas agrícolas e obrigá-los aos trabalhos, porque existia toda uma tentativa de, enfim, modificação das bases econômicas do país. Então, existia essa tentativa de realizar essa modificação e de colocá-los para trabalhar em lugares onde outras pessoas, outros brancos, não gostariam de trabalhar. Inclusive, um dado curioso: uma grande porcentagem das alforrias, elas só eram dadas de forma condicional, de modo que, de acordo com a quantidade de anos de serviço que aquele ex-escravo, né, até então, exercesse dentro das fazendas, aí sim ele poderia gozar da sua liberdade. Além disso, os proprietários, eles também podiam implementar esses trabalhos nos seus estabelecimentos, tendo incentivo do Estado, né, do liberto. Então, é uma questão para a gente pensar como existia essa preocupação com a mão de obra e como existia, inclusive, uma preocupação de colocar esses libertos dentro desses espaços, né, das zonas agrícolas. Outra preocupação também que vai ser muito latente nessa época é a preocupação com a segurança, né, por assim dizer. Existia uma visão de que o perigo negro, entre muitas aspas, era uma preocupação real, e era de fato uma preocupação real dos estadistas até a supressão do tráfico, especialmente porque a gente tem no Brasil a eclosão de algumas revoluções, de algumas revoltas provocadas por escravos, né? A gente tem a Revolução do Haiti, que não é uma revolução brasileira, mas que de fato existia uma ideia de que o Brasil podia ser tomado pela população negra, o que causava muito medo na elite, nas pessoas como um todo, e estava de fato presente na mentalidade coletiva. Inclusive aqui a gente já pode tensionar algo muito importante, que é o fato de que a própria lei Eusébio de Queiroz, que suprimia o tráfico, ela foi feita pelo Eusébio de Queiroz, que era o ministro da Justiça na época, e ele acreditava que, na realidade, abolir o tráfico iria ajudar com que a gente aumentasse a segurança. Então, as pessoas viam, de fato, essa mentalidade anti-escravocrata, inclusive, ela não era só buscando libertar, mas também era buscando, de fato, trazer essa questão de que existe um problema de segurança, nós não podemos permitir que esses escravos, eles
entrem aqui porque eles podem exercer alguma revolução, alguma coisa. Aqui no Brasil a gente tem a revolta dos Nagôs, o levante dos malês, enfim. Então, existem ideias, né? Existem essas teses, inclusive existem interpretações de que, na realidade, o grande motivo do Brasil ter feito um acordo com a Inglaterra pelo fim da escravidão também foi motivado, em parte, para que a gente não tivesse a entrada dessas populações africanas aqui no território, por essa questão, entre aspas, de segurança. Então, as pessoas viam esses libertos como pessoas que poderiam incitar essas revoluções, essas questões mesmo, né, com os escravos, que eles mesmos sozinhos não iriam fazer, mas na realidade os libertos poderiam incitá-los a conseguir e essa agitação. Então existe essa visão muito forte. E, inclusive, é importante levar em consideração que os escravos ou ex-escravos que tentassem realizar insurreições, eles eram punidos com pena de morte, especialmente os escravos que matassem ou ferissem gravemente os seus senhores, ou até mesmo alguém das suas famílias. Então, aqui nesse capítulo, a gente viu, de fato, um resumo de como existiam essas limitações impostas, especialmente delimitando o lugar dessas pessoas, o lugar dos libertos, perto das áreas agrícolas, e uma limitação deles e uma preocupação com a segurança como um todo.